A quinta parte da progressão geométrica se refere à soma de infinitos termos em uma progressão. Para isso, vamos pegar aquelas sequências anteriores e vamos dar uma olhada o que aconteceria se eu tentasse somar infinitamente os termos. Começando com aquela primeira, onde o A1 era 2 e a razão era 3, a soma desses 5 primeiros a gente até já tinha calculado, era 242. Se eu fosse olhar o próximo termo aqui, seria 486. O termo seguinte, 3 vezes 486, já passa de 1.300 com certeza. O que vai acontecer? Eu estou somando uma quantidade infinita de números que, inclusive, estão crescendo, ou seja, isso aqui certamente vai tender a infinito, portanto, não faz sentido eu ficar calculando se eu já sei o que vai acontecer. A mesma coisa aqui embaixo. Eu sempre vou fazer 1 menos 2, que vai dar algo negativo, com mais 4 vai ficar algo positivo, com menos 8 fica negativo, e assim vai. Mas vai chegar uma hora que o número seguinte é tão grande que acaba nem contando o anterior. Então, de qualquer maneira, isso aqui também vai em direção ao infinito. A diferença é que se eu parar num dos valores pares da sequência, tipo no A2, no A4 ou no A6 e por aí vai, ele vai para o infinito negativo. Caso contrário, vai para o infinito positivo. Então também não faz muito sentido ficar perdendo tempo aqui. Agora vamos olhar essa sequência decrescente aqui. O que vai acontecer? Esses primeiros a gente até já havia somado, dava 1089, somamos no vídeo anterior. Qual seria o próximo termo? Seria 3. Depois do 3, divide por 3 é 1, depois 1 terço, depois 1 nono, depois 1 sobre 27, 1 sobre 81 e por aí vai. Ou seja, eu estou vendo que eu estou somando parcelas cada vez menores, então talvez aqui valha a pena a gente dar uma revisada. Então, de cara, onde é que eu parei aqui e disse, ó, vamos olhar? Só quando a razão em módulo é menor do que 1, porque daí significa que o número, independente do sinal dele, ele está ficando cada vez menor na hora de somar. Então é de se supor que a partir de um certo valor não faça mais sentido continuar somando, porque na verdade nós vamos estar somando praticamente zero. Buscando aqui então a progressão que eu havia colocado ali. Fui até o nono, diferente daquele 1 sobre 81 que eu parei lá no anterior. E eu fiz uns cálculos aqui já. Somando aqueles primeiros dá 1089. Se eu somar mais o sexto, que é aquele 3 que está ali, eu chego em 1092. Somando aquele 1, 1093. Somando aquele 1 terço, vai dar 1093,33333. Eu estou parando em 5 casas, mas isso aí é uma dízima periódica, né? Tem infinitos algarismos 3 aí após a vírgula. Já dando mais um passo, pulando, indo para 10 termos, eu já vai dar 1093,48888 e esse 8 passa a ser uma dízima. Já somando 19 termos, olha o que acontece, dá 1093,4999, por aí vai. Dá para perceber que essa soma realmente está tendendo a algum valor, e é isso que a gente vai ter que olhar a partir de agora. Mas lembrando que só vai fazer sentido falar nessa soma infinita quando o módulo da minha razão for inferior a 1, porque o que isso acontece? Ele vai começar a diminuir o valor final à medida que eu vou aumentando a potência. Por exemplo, se eu pegar um 0,8, que é um número alto dentro desses que vão no máximo até 1, elevando na primeira potência é o próprio 0,8. Já se eu fizer ao quadrado, ele vira 0,64, ele começou a diminuir de valor. Já elevando na décima potência, já fica 0,1 e alguma coisinha que vem depois, aí eu botei 10 dígitos em cada uma dessas. Se eu elevar esse 0,8 na 50, vocês podem ver que só na sexta casa depois da vírgula, que já não é zero. E se eu elevar na centésima potência, o que vai acontecer? Eu vou ter 9 zeros depois da vírgula para só então ter um algarismo diferente. Ou seja, o que está acontecendo? O limite desse 0,8, quando este meu n for indo para o infinito, vai ser zero. Vai chegar uma hora que eu vou... A própria calculadora vai dizer que a resposta é zero, por mais que de fato eu nunca encontre esse valor. Só que não só o 0,8.
qualquer valor que eu pegue inferior em módulo a 1 também vai ter esse mesmo limite. Ele vai valer 0 depois de um certo período. Então vamos somar isso infinitamente. O que está acontecendo? Eu disse para vocês o seguinte, ó, que o limite desse q na n, com n tendendo a infinito, vai ser 0. Então, se esse n aqui, se eu quiser que ele vire infinito, isto aqui vai virar 0, ou seja, vai desaparecer. Então, a minha soma de infinitos termos vai ser a 1, que multiplica só aquele menos 1 sobre q menos 1. Só que também em livros didáticos, coisas assim, o que vai acontecer? Geralmente se multiplica por menos 1 em cima e embaixo para não ficar esse negativo. E daí vai aparecer aqui embaixo para vocês como aparece. Ó. É simplesmente atribuir ao q na n o valor de 0 e a mesma fórmula de antes. Então também não precisa ficar decorando qual é a soma infinita. Para a gente verificar que de fato estava tudo certo, vamos pegar aquela primeira progressão que tinha uma razão em módulo menor do que 1 e vamos calcular o limite dela quando esse n tende a infinito. Se eu pudesse somar os infinitos termos. O que vai acontecer aqui então? A soma é infinita, eu não preciso saber a quantidade, justamente porque é infinito. Então eu vou pegar o primeiro termo, que é 729, e eu vou dividir por 1 menos a razão, que neste caso é 1/3. Isso aqui vai dar 729 dividido por 2/3, o que vai ser 729 vezes 3/2. Eu vou ter, então, 2.187/2. Pode deixar assim, deixa a fração, não tem problema. Mas só para verificar antes, ó, vocês lembram que eu estava encontrando 1093,4999 já em 20 termos? Se eu dividir o 2.187 por 2, não vai ser coincidência que eu vou chegar em 1093,5, e esse é o limite da soma, obviamente que ele só vai ser encontrado no infinito. Ou seja, eu jamais, delimitando uma quantidade de termos, vou chegar nesse valor. Eu vou chegar tão próximo que eu já posso considerá-lo, mas chegar exatamente no valor somente utilizando esse conceito de soma infinita que vem lá dos limites. Vamos fazer um segundo exemplo. Se eu pegar essa soma aqui, 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais tarará, tarará. Certamente o próximo é 2, depois 1, depois 1/2, 1/4 e assim vai. O que eu preciso determinar? Eu preciso determinar o meu primeiro termo, que neste caso é 128, e eu preciso determinar a minha razão. Eu estou sempre dividido por 2, então a minha razão é 1/2. Então, quanto vai valer o limite dessa soma aqui? Então, eu vou fazer a soma infinita, que vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Vai dar 128 dividido por 1/2, que é a mesma coisa que 128 vezes 2, que vai dar 256. E se eu quisesse fazer 128 menos 64, mais 32, menos 16, mais 8, menos 4 e por aí vai. O que eu estou percebendo? Que o primeiro termo é o 128, mas agora a minha razão é menos 1/2. Ou seja, em módulo ela é inferior a 1 e, portanto, eu posso calcular a soma infinita. Eu vou deixar para vocês fazerem esse aqui. Eu só vou já dar a resposta, que vai ser 256/3 ou 85,3, sendo esse 3 uma dízima periódica. Fica aí como brincadeira para vocês até olharem o próximo vídeo, onde eu vou resolver algumas questões de vestibulares com vocês. Até logo!